Você é filósofo. Como é a vida de um filósofo? As pessoas querem saber, Cortella, você passa seu dia como? Você fica fazendo o quê? Mais ou menos tranquilo. Primeiro que eu sou um professor, sou professor há 47 anos. Portanto, a filosofia é a minha área de docência. O fato de eu ser chamado de filósofo ou de professor de filosofia é uma atividade que é correlata com essa. Mas a minha atividade prioritária é a docência. Por conta disso, né, meu dia não é tão complicado. Né? Eu, há mais de 40 anos, eu acordo todos os dias às 4 da manhã, até às 6 da manhã eu leio, das 6 às 7, né, eu organizo parte das coisas, tomo meu café da manhã, e aí das 7h30 até às 12 horas eu faço as minhas atividades já programadas, ali ou fora dali, se for em casa, se for em outro lugar. Quando eu almoço normalmente 12 horas, das 13 até as 13h20 eu cochilo sentado, nunca deitado. Sempre sentado, com a perna cruzada, numa postura, né, que é quase... Não, porque eu não cruzo as pernas. Sim. Né? Mas fico ali. Depois eu retomo as atividades até as 15 horas e eu vou até o dia, depende da agenda do dia. E normalmente ali pelas 23 horas eu, né, me recolho, como se diz no mundo do interior da onde eu sou, que eu sou paranaense de Londrina. E eu tenho um princípio que eu acho especial, porque filosofia ajuda também. Né? A disciplina é, né, a ideia de você proteger a tua liberdade. Né? A disciplina é a maneira de você garantir a liberdade. Quanto mais disciplinado, mais livre você é, inclusive para fazer aquilo que não precisa fazer. Né? Quando você é indisciplinado, quando você é alguém que não tem uma sistemática, você até diz que é solto, mas você será prisioneiro das circunstâncias, né? Daquilo que é eventual, que desaba. Por isso, né, claro que alguém da área de filosofia, até algum tempo, a gente não aceitava ser chamado de filósofo porque é muito arrogante. Né? A gente pensa filósofo, Aristóteles, Platão, Heráclito, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras, etc. A gente sempre preferiu, nós da área, ser chamado de professor de filosofia. Mas o pudor saiu, né, nos 20 anos mais recentes, e a vida de uma pessoa dessa área é estudar, é ensinar. Eu faço comentário de rádio, faço atividade de televisão, escrevo livro, né, faço conferência, viajo e, claro, tenho os meus intervalos programados que servem para aquilo que também é, né, aquilo que constrói um pouco do que é gostoso, como a cozinha, a convivência com Cláudia, com quem eu sou casado, com os meus filhos, netos e netas. Então tem É daí muita que vem coisa. o seu prazer, porque todo mundo imagina, talvez, que a sua vida seja uma vida mais aristocrática, talvez, sei lá. Acho que as pessoas têm essa visão sua. Imagina se é mais ascético, né, no sentido até de imaginar que na filosofia a gente fica um pouco mais distante, né, fica um pouco mais isolado, mais inacessível. É usual, e eu gosto disso, porque isso no Brasil seria uma coisa inédita. Quando eu estou caminhando, a pessoa para na minha frente, nesses dias, não muitos, uma menina de uns 14 anos de idade, eu caminhava, né, da minha casa até o meu escritório, e aí uma menina parou na minha frente e disse assim: "O senhor é o senhor?" Que é uma pergunta filosófica magnífica. É muito boa. Né? Muito Aquilo boa é algo que eu, na hora eu fiquei em dúvida, inclusive sobre qual era qual o sentido endereço da vida, da que está no pergunta. mesmo lugar. Eu digo, se você imagina, sim, sou. Né? E aí ela ajoelhou. Esse ajoelhar, que não é uma atitude de submissão, mas de admiração, eu já o fiz muitas vezes em relação a pessoas que eu tenho um apreço grande, que eu gosto quando fazem, né, um espetáculo, há vários modos de aplaudir. Né? Um deles é você ajoelhar, né, agradecer. E ela, ao fazê-lo, ela mostrava, talvez, um pouco a visão de que há um distanciamento de quem é da área de filosofia e de que me encontrar na rua seria quase improvável. De me encontrar caminhando na rua, mais improvável ainda. Encontrar-me caminhando na rua onde ela estava, ganhava um ar de total, né, inviabilidade. No entanto, tem sim isso. Quando você fala em aristocracia, a noção, como você sabe, eu gosto de etimologia, aliás, quem me imita ou faz brincando com etimologia, né, aristos, no grego antigo, significa os melhores. Ninguém faz isso aqui. Por isso, a aristocracia é exatamente a ideia do governo dos melhores. E é interessante porque supor-se entre os melhores é uma arrogância tola. Supor-se como alguém da área de filosofia que é capaz, né, de pontificar, de dizer aos outros o que deve e o que não deve fazer, é mais do que arrogância, é tolice.
Afinal de contas, a filosofia ela não tem de maneira alguma a intenção, né, de ser desse modo. Por isso, depois de um tempo de convivência, algumas pessoas dizem, nossa, você é uma pessoa, e aí a palavra é muito interessante, você é uma pessoa como eu. Né? E essa ideia do como eu entendo como um afago. Né? Eu entendo algo como sendo, né, um elogio, porque a filosofia não pode ficar distante, ela não pode ficar, né, para além, como se houvesse um muro, né, que vedasse. Ao contrário, né, a filosofia no Ocidente, você lembra que você estudou isso, ela nasce na praça, nasce na ágora, né, naquele grande espaço em que as pessoas Que é hoje ali um boteco, né? conversavam. O boteco é a filosofia do bar, né? Filosofia de Você boteco. sabe que a palavra boteco, né, ela tem origem grega clássica. Apoteca, em grego, É né, mesmo? que depois passa para o latim, significa lugar para guardar. Né? Então, teca, no grego antigo, é lugar para guardar. Biblioteca, discoteca, videoteca, né? Então, peteca, é por interessante exemplo, né? isso. Já é uma palavra de origem indígena. Né? Ó, eu vou chutar uma palavra aqui. Paralelepípedo. Ah, isso aí é uma coisa especial, né? Se você imaginar o que é que significa, é o formato em que as linhas paralelas correm juntos. Uma das coisas boas da filosofia é a gente ser possuidor de uma cultura inútil assim magnífica.